E nós vamos ler uma passagem muito conhecida, que está no livro de Daniel, no capítulo 3. O evangelho mais velho. Então, essas histórias, eu fui aprendê-las bem depois dos meus filhos. E eu me encanto com o livro e com as histórias do livro de Daniel. Acharam? Eu vou tomar um pouquinho de fôlego, que eu vim correndo. Daniel, capítulo 3. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor conosco, e te suplicar, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor nos visite nessa manhã, com graça, com a palavra oportuna, não necessariamente aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. E que o Teu Espírito Santo nos ajude a expor a Tua palavra e também a compreendê-la, porque se Ele não fizer, as nossas palavras são vazias e ocas e podem fazer sentido para a cabeça, mas não fazem para o coração. Portanto, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos visite. Amém. Acharam? Daniel, capítulo 3. Diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não a adorasse, seria no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei,
não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando no meio do fogo sem dano algum. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, e nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Preferiram entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Essa é a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, o rei Nabucodonosor era um homem violento, bruto, imoral, infantil, profano,
sem nenhum tipo de caráter e sem nenhuma afeição que você pode chamar de alguém que seja gente e que tenha boas maneiras, que conseguia tudo o que ele queria através da força, que no seu mundo e no seu contexto e na época em que ele viveu, ele conquistou todos os povos, todas as nações e gente de todas as línguas em torno da Síria. E a maneira com a qual ele conquistou esses povos foi extremamente dura, truculenta, avassaladora e violenta. Era alguém com quem não dava para você dialogar, não dava para você argumentar. E ele foi caracterizado, e quando a gente estuda na história geral as invasões e as conquistas dos exércitos da Síria, nós ficamos espantados com o nível e com o grau de violência que eles usavam. Se existisse a ONU na época, Nabucodonosor seria enquadrado em todos os crimes possíveis de guerra. No ano de 597 a.C., eles invadiram Jerusalém e fizeram aquilo que eles sempre fazem com todos os povos. Diz que ele se assentou com 2 generais que ele tinha, e essas referências estão nos livros das Crônicas, 1º e 2º Reis, e também no 1º capítulo de Daniel. Ele se assentou na praça com 2 generais, chamados Nabuzaradã e Nabuzan, que eram representantes do inferno na mão dos reis. E ele disse que era para arrasar Jerusalém. Outro dia, uma senhora da minha igreja disse que estava arrasada. Eu falei, o que aconteceu? Não, meu cachorro morreu. E eu acho que arrasa a gente mesmo. Aquelas pessoas que têm apego com animais de companhia, elas ficam tristes. A minha mãe cria 2. E um tem o meu sobrenome, eu estou perdendo para ele. Eu falei, gente, eu estou perdendo para o Sheik e para a Amanda, é o nome dos cachorros dela. Mas uma pessoa dessa não sabe o que é arrasar. Nabucodonosor entrou em Jerusalém e arrasou. Ele e os seus generais e o seu exército entraram nas casas, pegaram as meninas virgens, estupraram no meio das praças. As mulheres grávidas foram atravessadas com lanças e com paus e com ferros e foram mortas na frente dos maridos e da população. Aqueles que tentaram fugir, correndo para cima dos montes, foram perseguidos, alcançados e arremessados entre as fendas e contra as pedras. As casas foram queimadas. Os meninos, que eram uma comunidade promissora de Israel, gente inteligente, bonita, de boa aparência, que fazia faculdade, foram entregues para um camarada chamado Aspenaz, que era chefe dos eunucos. Todos eles foram castrados. Daniel e seus amigos estão nessa leva, que foram levados para a Babilônia castrados, arrancados da família. Os guerreiros, que eram homens que se orgulhavam daquilo que faziam e que gostariam de morrer como guerreiros, tiveram seus polegares amputados para que nunca mais empunhasse espada. Os velhos, que eram uma comunidade extremamente respeitada em Israel, foram abandonados para morrerem de fome e de peste e de doença. Os seus soldados entravam em terrenos sagrados, nos cemitérios, e desenterravam os reis, os príncipes e os profetas, e expunham em praça pública, jogavam aquelas carcaças lá, e eles não permitiam que os derrotados enterrassem os seus mortos. Viravam comida para chacais, para animais do deserto e para aves de rapina. É esse o homem do qual nós estamos falando, que vem e que arrasa, e que no mundo contemporâneo dele não existia absolutamente nada que lhe fosse impossível, que conseguia tudo a custo do medo e da força e da truculência e da violência que ele tinha. Mas um dia,
Nabucodonosor perdeu todo o senso de humanidade. Ele extrapolou. Ele olhou para si mesmo, para o poder que ele tinha, e ele se achava Deus. Ele se achava um Deus. E ele resolve fazer uma imagem de ouro, toda ela de ouro. Não era só revestida de ouro, era fundida com ouro. Com 60 côvados de altura e 6 de largura. Para vocês terem uma ideia, qual o tamanho disso? Ela é maior do que o Cristo Redentor, tirando a sua base, porque o Cristo Redentor está em cima de um monte chamado Corcovado e ela é muito alto. Mas a imagem que Nabucodonosor levantou é maior do que o Cristo. E ele colocou essa imagem na província da Babilônia, num campo chamado Dura, que era uma planície enorme, que dava para todo mundo ver. E diz que chamou as pessoas que ele havia levado como escravos e como cativos, gente de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, e ajuntou nesse campo para que eles fossem ver e presenciar a cerimônia onde Nabucodonosor iria ofertar essa imagem para si mesmo. Ele era maior do que a imagem. Era uma imagem que iria ser ofertada a ele. E diz que essa turma toda veio, os oficiais, era uma grande cerimônia. E eles ficaram todos em pé diante da imagem que Nabucodonosor fez. Não era a imagem dele, era um obelisco, uma coisa meio que abstrata, era uma coisa horrorosa. E disse que contratou a fanfarra, que contratou o grupo de louvor, que contratou a orquestra. E o arauto disse que, ao ouvir o som da orquestra, todas as pessoas deviam se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E para não perder o costume, aquele que não se prostrasse, não adorasse, tinha uma fornalha lá que ele mandou fazer para isso, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E toca a música. E todas as pessoas se prostram. Ora, todos eles foram ameaçados. E gente de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, se curvam diante da imagem. Menos 3 pessoas. 3 jovenzinhos de Israel. 3 escravos. 3 castrados. 3 pessoas que faltavam um pedaço. 3 pessoas que significavam zero e significavam nada naquela comunidade de flagelados e de gente desafortunada e de gente sem futuro. E quando eles chegam, os caldeus, e dizem para Nabucodonosor, a coisa não deu certo, não. Porque tem 3 pessoas que não se curvaram. E sabe quem foi? E quem foram? Foram os judeus, que o Senhor constituiu como autoridade na província. Me dá o nome. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens. Diz que Nabucodonosor ficou furioso, ficou bravo, ficou nervoso e mandou chamar esses homens. E eles aparecem diante de Nabucodonosor e começa assim uma coisa constrangedora. Sabe aquela cerimônia de abertura com todo mundo de uniforme de gala, todo mundo na beca? E o rei começa a bater boca com 3 escravos? Onde a raiva começa a denunciar o caráter e de que aquele rei não era assim tão polido. E ele diz assim para eles: vocês escutaram, não? Vocês piraram o cabeção? Vocês não sabem o que está acontecendo, não?
eu vou mandar tocar de novo. E quando vocês ouvirem a música, vocês vão se prostrar e vocês vão me adorar. Porque se vocês não fizerem isso, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero saber quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão. Eu quero saber. E os meninos respondem para ele: ó, Nabucodonosor, se a gente vai ser livre ou não, isso será um problema nosso. Se o nosso Deus a quem nós servimos quer livrar-nos, Ele vai nos livrar. Mas se por acaso Ele não quiser a gente morrer lá, antes da gente morrer, eu quero que o senhor fique sabendo de uma coisa, que nós não serviremos aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o senhor levantou. Disse que o rei Nabucodonosor se encheu de fúria. E diz que o aspecto do rosto de Nabucodonosor se deformou contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu fico imaginando a manifestação do próprio demônio na cara daquele homem. E aí ele foi pego de surpresa, porque ele não sabia o que fazer. Ele não imaginava que isso fosse acontecer. E sabe que ele não sabia o que fazer? Então ele diz: acende esse negócio, liga essa porqueira e põe 7 vezes mais. Mete fogo aí. Sabe quando você quer matar alguém, mas você só pode matar uma vez? Se ele pudesse, ele matava cada um deles 10, 1 milhão de vezes. Ele estava sendo envergonhado diante da província inteira. O jornal Contexto, na sexta-feira, iria falar sobre isso. Ia sair na TV Anhanguera. O rei desafiado e desacatado por 3 escravos. Ele perde as estribeiras, sai de si mesmo. E enfia esses meninos lá dentro, com suas roupas, com seus mantos, com suas túnicas, com seus chapéus, com tudo aquilo que eles tinham. E diz a Bíblia que, olha que ele olha assim, ele pergunta para os conselheiros: escuta, nós não jogamos, não foi 3 lá dentro? E eles disseram: foi. Vocês contaram direitinho? Foi, foram 3. Mas eu vejo 4. E eles estão soltos. E eles estão andando e passeando na fornalha. E não tem dano algum. E o aspecto do quarto foi o que impressionou Nabucodonosor. Ele é semelhante a um filho dos deuses. Parece que ele é um deus. E ele se achega na porta da fornalha e grita: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Eu fico pensando, diz que eles saíram, né? Se eu fosse um deles, eu falava: entra aqui o senhor. Está fresquinho aqui. Vem cá. Mas diz que eles saíram. E o rei fica espantado, os conselheiros ficam espantados, porque não tinha sinal de que eles estivessem dentro da fornalha. Sinal algum. Nem cheiro. Nem cabelo, que é inflamável, que pega fogo rápido. Nem as roupas. Eles saíram como eles entraram. E as chamas do fogo eram tão fortes que mataram os homens que lançaram eles para dentro. Aí o Nabucodonosor disse: olha, esse Deus é bom mesmo. Bendito seja esse Deus. Porque não existe Deus que possa livrar como esse. E eu vou fazer um decreto agora, ele já muda de lado. E eu vou despedaçar, eu vou estripar, eu vou arrebentar com quem disser blasfêmias contra esse Deus. Eu vou queimar as casas e no lugar das casas vai ser um grande monturo, um lixão. Porque ninguém pode livrar como ele. E aí ele fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Essa é a história. Agora, quais são as lições que a gente tira para o nosso coração, para a nossa alma,
nesses dias de hoje, na cidade de Anápolis, para você, dentro da sua casa, dentro da sua história. Eu notei aqui pelo menos 3 ou 4. A primeira é que a fornalha dá testemunho de Deus, que a fornalha mostra para Nabucodonosor quem é o Deus verdadeiro, o poder do Deus verdadeiro. Eu vejo 4, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, e eles estão livres. O nosso Deus não pode ser incinerado, o nosso Deus não pode ser derretido, nosso Deus não pode ser fundido, Ele não pode ter a sua glória, por quem quer que seja, arranhada, atingida. O nosso Deus é poderoso, a sua força e a sua glória são impenetráveis. Ninguém arranha, ninguém diminui, ninguém prejudica. A sua palavra e a sua força criou este universo inteiro e o mantém funcionando. Há milhões e milhões e milhões de anos, nós estamos exatamente no lugar onde deveríamos estar. Que a Terra oscila 23 graus para um lado, 23 graus para o outro, à medida que gira em torno do seu próprio eixo, em dias de 24 horas, em anos de 365 dias e 6 horas. Que nós vivemos no centro nós vivemos na periferia da Via Láctea, na qual existem 100 bilhões de estrelas, que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, em torno do qual todo o sistema gira. E para vocês terem uma ideia de tais dimensões, imaginem a luz, que é o elemento mais veloz que nós conhecemos, que gasta 8 minutos do Sol até nós, e com 1 segundo, dá 7 voltas em torno da Terra. Numa velocidade como essa, gastaríamos 100 mil anos para atravessar toda a nossa galáxia, e mais 2,4 bilhões de anos para chegar até Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da nossa. E diz os cientistas que estudam através do telescópio Hubble, que está se aposentando agora porque não consegue mais fazer manutenção em si mesmo, que no final da sua viagem olhou para trás e foi tirando fotos, milhões de fotos, que conseguiu enxergar mais de 100 mil galáxias iguais a nós. E diz a Bíblia que Deus criou tudo isso. Não só criou, mas mantém todas essas coisas funcionando. Nabucodonosor, você não sabe com quem você está lidando. A fornalha mostra para Nabucodonosor quem Deus é, quem é o seu poder. Mostra para ele que ele é muito, mas muito, infinitamente, muito menos do que Deus. Essa é a primeira lição. Em segundo lugar, a fornalha mostra para Nabucodonosor o caráter do nosso Deus. Eu vejo 4. E eu vejo um que é semelhante ao filho dos deuses. O nosso Deus tem esse caráter de ser solidário. Ele não se diverte assando e queimando os seus servos na fogueira. Ele não se diverte vendo e curtindo o sofrimento da doença das pessoas que o servem. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que entra na história, que se enfia na nossa vida, que veste a minha roupa, que calça o meu sapato e que anda no meu caminho. Não é um Deus distante de mim, alienado, que me cobra as coisas e que me cerca na esquina quando eu peco e quando eu erro, mas é um Deus presente, como diz o Salmo 121, tal qual uma sombra à nossa direita, inarredavelmente presente.
impossível de não se estar presente. E quando você está no meio da crise, do problema, da dor, e que você olha para o lado, e que você não vê sombra, é porque o sol está no meio-dia, e ela está tão junta de você, que ela já se vestiu em você, e entrou na sua história. O nosso Deus é o Deus conosco, o nosso Deus é o Emanuel, o nosso Deus é aquele que vem pessoalmente, na pessoa do seu Filho Jesus, e toma o nosso lugar na cruz, e paga uma conta que não era dele, e que me livra dos meus pecados, daquilo que eu faço e não deveria fazer, daquilo que eu digo e que não deveria dizer, daquilo que eu sinto e não conseguia sentir, das verdades que eu nego, dos princípios que eu quebro. Jesus vai à cruz e paga por tudo isso, para dizer para nós que Ele é um Deus presente que se envolve na nossa história. Todas as vezes que caírem 3 na fornalha, tem 4. E se caírem 2, tem 3. E se cair 1, tem 2. Porque o nosso Deus é o Deus que nos livra da fornalha, ou nos livra na fornalha. Não é um Deus que dá ordens para a gente e coloca um contador do lado para verificar se a gente está andando certo. Mas é um Deus que perdoa os nossos pecados, que paga a nossa dívida, e que nos consola e que nos conforta. Nabucodonosor, muito menos você é, muito pobre você é, muito pouco você é. Sua violência toda para Deus é nada. É um pingo d'água no oceano. Você amedronta as pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro. Mas você, Nabucodonosor, é muito, muito, muito menor do que a mão de Deus. E nós não adoramos a sua imagem, porque nós somos adoradores de outro Deus, do verdadeiro Deus. E nós nem fingimos que adoramos, porque nós não temos máscara. Eu não vou me mascarar e fingir e curvar sem me ajoelhar, para te dar a impressão de que nós estamos com você. Nosso Deus é um Deus solidário. Eu quero te dizer isso nessa manhã. Por mais que sejam as suas lutas, as suas dificuldades, sabe que tem um quarto homem. E ele não só se assemelha a um filho dos deuses, ele é o próprio Deus. Para quem tudo que existe, existe para ele. Tudo que foi feito por ele. E nada que exista não lhe deva satisfação. Nosso Deus é poderoso, a fornalha mostra isso. Nosso Deus é solidário, a fornalha mostra isso. Mas a fornalha também mostra que tipo de gente serve o Deus verdadeiro. Eu acho fantástica a resposta desses meninos para o rei. Olha, nós não temos medo, não. Nós vamos morrer se a gente não adorar. É isso? Porque para a gente viver sem adorar o Deus verdadeiro é como se a gente tivesse morto. Então, morrer para a gente é melhor. E eles dizem, eles não sabem, gente. Eles não sabem que eles vão sair de lá. Eles dizem, olha, se o nosso Deus quer livrar, nós sabemos que Ele tem poder para livrar. Mas vai que não dá zebra. Porque naquela ocasião não dava zebra. Era churrasco de cristão mesmo. Queimava mesmo. Não se tinha notícia de alguém que Nabucodonosor tentou matar e não conseguiu. Eles não esperavam sair de lá. Então eles dão a resposta antes. Fica sabendo. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Mas se não, deixa a gente falar para o Senhor aqui. Nós não vamos servir os seus deuses.
e nem adoramos a imagem que o Senhor levantou. Fica sabendo disso. Sabe, esse tipo de gente que tem essa fé, que não é uma fé utilitária, do toma lá, dá cá, eu faço se o Senhor fizer, eu vou se o Senhor me abençoar. Sabe esse tipo de gente que não tem uma fé que negocia, que está mais preocupado em obedecer à vontade revelada de Deus, sem se preocupar com a vontade decretada, se vai dar certo ou se não vai dar, se vai viver ou se vai morrer, se vai ter lucro ou se vai ter prejuízo, se vai ganhar ou se vai perder. Esse tipo de gente que está disposto a adorar a Deus não por causa dos resultados, que vai para Deus e adora a Deus, não é para ser livre da doença, nem livre da morte, e nem livre do desemprego, e qualquer coisa que o valha. Que adora a Deus, porque o coração está nele. Você não entende, Nabucodonosor, que o nosso Deus é diferente, que Ele não nos atrai com medo, que Ele nos puxa para si mesmo, como diz Oséias, com cordas humanas e com laços de amor. A relação que eu tenho com Deus não é utilitária, é de afeto, é um Deus que me ama e a quem eu amo. Olha que coisa que eles dizem. Então o Senhor pode ligar essa porqueira e põe fogo. E quanto mais fogo, a gente queima mais rápido, passa mais depressa. Tão burro Nabucodonosor que fosse eu, queimava devagarinho. Pode pôr. Nós não servimos ao Senhor. Nós não adoramos ao Senhor. Nós adoramos o Deus vivo. E a fornalha mostra que tipo de fé a gente tem. A outra coisa que a fornalha mostra é que tipo de gente Deus usa. Gente assim. Eu fico olhando, lendo a Bíblia, e é um dos meus livros preferidos, e eu fico olhando as pessoas que Deus usa. Se é que a gente pode chamar de heróis de Deus. Deus não tem heróis de pelúcia, nem de porcelana, nem de ferro, nem de aço. Os heróis de Deus são pessoas como eu e você. Gente comum. Gente sofrida. Gente amputada. Gente que falta pedaços. É esse tipo de gente que não se contamina diante de um mundo que se corrompeu. É esse tipo de gente que tem inteligência e capacidade para interpretar os sonhos e visão dos reis. É esse tipo de gente que não se curva diante da estátua de um poder corrupto. É esse tipo de gente que entende o que o dedo de Deus escreve na parede. É esse tipo de gente que vai para a cova e fecha a boca de leões. Vocês estão entendendo isso? Gente que empresta para Deus a sua história, o seu sangue, as suas lágrimas, e dão o seu testemunho para que Deus imprima o seu selo e a sua graça na humanidade. Que faz com que o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, prefira usar essa matéria-prima para escrever o seu nome na história. É gente assim, gente comum, como eu e você, que sofre, que não negocia, que está disposto a ir para a fornalha, mas não coloca máscara para enganar o rei, nem tentar enganar a Deus. Estão entendendo isso? A fornalha mostra o poder de Deus,
o caráter de Deus. E mostra a qualidade da fé daqueles que servem a Deus. E mostra que, independente da nossa história, eu e você podemos ser instrumentos na mão de um Deus poderoso. E esse texto termina, parece que o Nabucodonosor, ele não perde a pose. Sabe aquele camarada que perde de 10-0 e tenta sair de cabeça erguida e não tem explicação para a derrota? Então ele assume, depois de ser desmascarado, na frente daquela gente toda, de todos os jornais presentes, dando notícia, o rei caiu para 3 escravos. Ele parece que toma o controle nas mãos. Ele diz assim: nossa, esse Deus é bom mesmo? Bendito seja o Deus deles. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele enviou um anjo. Ele livrou os seus servos que confiaram nele. E não quiseram cumprir a minha palavra. Olha só que Deus. E agora é o seguinte: todo mundo é para adorar esse Deus. Esqueceu a porqueira da estátua, da imagem. E quem não adorar, eu vou estripar. Eu vou despedaçar. Ele não entendeu. Ele não entendeu que as pessoas adoram a Deus não é por medo de morrer, nem por medo de um caminhão atropelar, passar em cima, nem por medo de ser esquartejado, ter os olhos furados, ser queimado. Nabucodonosor não entendeu nada. De modo algum. Arnaldo, você vai continuar lendo a Bíblia aqui e você vai ver que ele vai morrer pastando, porque é burro. Ele morre pastando, dá uma doença nele, e eles têm que tirar o Nabucodonosor da convivência pessoal, e ele vai comer grama. Mais adiante você lê, você vai ver. Ninguém serve a Deus com medo, nosso Deus não nos atrai com medo. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As cartas de Deus para nós são todas elas cartas de amor. Você não vê um Deus vingativo, um Deus que procura o pecador com misericórdia. E quando Ele te persegue, quando Ele vai no seu encontro, no seu paradeiro, te tirar do esconderijo, Ele vai fazer isso porque Ele ama. Ele vai trazendo presentes, e às vezes a gente fica fugindo de Deus, achando que a notícia é ruim. E a notícia boa, eu trabalhava no hospital municipal, eu fui diretor lá uma época, e tinha uma senhora que, todos os dias ela ia lá, não tinha nada para fazer, e ia lá, e não fica em casa, arruma uma coisa para fazer, não, mas ia lá e queria conversar comigo. Aí eu falei para uma secretária lá, falei: menina, é o seguinte, quando a dona fulana chegar, não deixa eu falar com ela, me protege, pelo amor de Deus, ela fica só falando, que negócio. E ela chegou, menino. E não, quero falar com o Nilton e tal, porque ele é meu amigo. Oh, meu Deus. E eu fiquei enrolando. Deu meio-dia, falei: não vou falar com essa mulher, não, eu vou embora, sair por uma outra porta. Cheguei e a secretária falou: ó, não tem jeito não, está aí. Falei: meu Deus, não manda entrar. Já me benzi, assim. Oh, meu Deus. Aí a dona fulana entrou. Ela tinha ido para Maceió e tinha comprado um chaveiro. Lembrou-se de mim e trouxe para me dar presente. Eu correndo da dona, pensa, que vergonha. Eu só pude contar isso muito tempo depois. De tanta vergonha. Quando eu conto esse negócio, me dá vergonha ainda. Deus é assim. A gente fica escondendo dele e ele traz presentes para a gente. Nabucodonosor não sabe disso. A outra coisa que ele faz, manda despedaçar. Podia só ficar adorando, né? E para mim, a outra que ele faz, que não tem significação nenhuma,
é que ele promove a Sadraque, Mesaque e Abednego. Faz eles prosperar. Talvez para mim e para vocês seja importante, mas para aqueles homens não. Eles já conseguiram o que queriam. Eles queriam era glorificar a Deus no jeito de viver e no jeito de morrer. Eles sabiam. Eles não conheceram Paulo, mas sabiam que nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Porque foi precisamente para esse fim que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Amém, queridos?